Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que o nosso material didático é o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos nossa aula de número 55. Então, já pegue aí o seu material, já abre o seu livro na parte onde estão as atividades do ler e escrever. Estaremos realizando, pessoal, as atividades que estão nas páginas 184 a 188. Então, 184, 185, 186, 187 e 188. São 5 páginas, mas nós teremos 2 textos na aula de hoje, certo? Estamos na nossa sequência didática, lendo e produzindo textos de divulgação científica. Nós vamos realizar as atividades 3B e 4A, onde nós vamos estudar o gênero texto de divulgação científica na 3B e na 4A estudando texto de divulgação científica. Então, aí no seu livro, na página 184, você vai encontrar o título, atividade 3B, e aqui onde está a dupla, a atividade será individual, porque estamos realizando, né, de forma remota. Então, vamos fazer a leitura juntamente com a professora aqui na videoaula. Número 1, leia o texto juntamente com o seu colega e participe da discussão coletiva. Infelizmente, não será possível fazer essa leitura coletiva, mas estaremos discutindo alguns pontos aqui na aula. Então, começando o nosso texto, o que nos chama a atenção? Olha só, uma foto, uma imagem. Aí aqui tem a fonte desta imagem. E aí começa o texto histórico da febre amarela. Então, olha só, olhando aqui para a foto, a gente já imaginou que o texto ia falar sobre o quê? Sobre a dengue. Mas o mesmo mosquito que transmite a dengue também é o transmissor da febre amarela e de outras doenças também. Então, vamos à leitura? A definição clássica da doença, chamada antigamente de tifo ou icteroide, tifo amarelo ou mal de Sião, vômito negro e febre das Antilhas é esta. Então, antigamente, a febre amarela era conhecida por todos esses nomes muito estranhos, né? E depois veio a definição febre amarela, que é uma doença, o que, pessoal? Uma doença viral aguda. Viral porque é transmitida por vírus e aguda porque ela atinge vários órgãos, certo? Essa parte que está destacada em vermelho, eu gostaria que você, durante a leitura, já fosse destacando aí no seu livro, certo? Pegue aí ou lápis de cor amarelo ou sua caneta grifa-texto e já vai sublinhando. Ó, então, eu tenho o nome da doença, né, e que ela é uma doença viral aguda. Depois, como que ela é transmitida? É transmitida por mosquitos infectados e seus sintomas aparecem e se agravam em poucos dias. São eles, olha os sintomas da febre amarela: febre, dores musculares, dor de cabeça, perda de apetite, prostração, que é aquele cansaço que a pessoa não consegue se levantar, náusea e vômito. São os principais sinais de que o vírus causador da doença se instalou no organismo. Então, a doença ela começa a se manifestar com estes sintomas aqui. Olha só, deixa eu terminar a leitura. Quando as defesas naturais do corpo conseguem deter o vírus, os sintomas iniciais desaparecem, geralmente em 4 dias. E as pessoas infectadas nem sabem que se contaminaram com o vírus da febre amarela. Já os primeiros sinais podem ser confundidos com os de outras doenças, como a dengue ou um mal passageiro. Então, esses sintomas aqui, eles são clássicos, que pode ser uma dengue ou pode ser qualquer outra doença, certo? Continuando a leitura. Apesar da experiência acumulada pela medicina com os surtos epidemiais anteriores, o aprendizado dos pesquisadores foi intenso com o reaparecimento da doença no país. Olha só. Então,
ajudou os pesquisadores a saber mais sobre as doenças. No caso aqui, a febre amarela. A experiência acumulada pela medicina, com os surtos que já aconteceram. Assim como nós estamos vivendo uma pandemia, os médicos não sabiam nada sobre a Covid-19. Então, com a experiência ali no dia a dia atendendo os pacientes, eles foram o quê? Conhecendo melhor a doença e como cuidar dessa doença, certo? E com esse reaparecimento da doença no Brasil, eles passaram a estudar um pouco mais. Ó, nosso conhecimento sobre a febre amarela será reescrito com a epidemia atual no Brasil, disse o infectologista Éder Gade Fernandes, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Aí tem a sigla aqui, né, de São Paulo. Então, o que o doutor Éder disse? Ele disse que o conhecimento sobre a febre amarela vai o quê? Vai aumentando à medida que eles passam por períodos de epidemia. Aí ele argumentou que as estratégias de diagnóstico e tratamento se fundamentavam em descrições genéricas de casos acumulados desde a década de 1940. Então, desde 1940, no Brasil, já existem estudos sobre a febre amarela. As pesquisas mostram que a febre amarela existia desde a época colonial nas Américas, inclusive no Brasil. Aí aqui tem alguns relatos, ó. Eu quero que vocês sublinhem aí, ó, no texto de vocês, o ano que foi 1635, relatos como o do jesuíta Raymond de Breton descreviam o estado de pacientes encontrados na América Central. Então, ó, aqui também nós vamos sublinhar. O padre Breton já descrevia uma das marcas dessa doença, que é a icterícia, caracterizada pela pele amarelada, como resultado do acúmulo de bilirrubina, uma substância que normalmente circula no sangue antes de ser eliminada pela urina. Então, lá em 1635, o padre Breton, ele nem sabia o que era febre amarela, mas tudo o que acontecia, eles sempre registravam para que as próximas gerações pudessem saber como foi naquela época. Então, o que ele registrou? Ele começou a perceber que começou a aparecer uma doença que as pessoas infectadas ficavam amarelos. Olha, ele falou assim, ó, os doentes ficavam mais amarelos do que marmelos. Marmelo é um doce que eles conheciam, né, naquela época, que é feito de uma fruta, e ele descreveu que a doença deixava as pessoas mais amarelas do que o marmelo. E aí ele continua explicando, ó, tinham vômitos negros e morriam entre o terceiro e o quinto dia após os primeiros sintomas. Na mais antiga descrição, né? Então, essa é a mais antiga descrição da febre amarela aqui na América Central. Já sublinharam todas as partes importantes do nosso texto? Então, vamos continuar. Breton observou ainda uma relação entre a derrubada das matas e a febre amarela. Então, à medida que cortavam os bosques, a terra arrojava seu veneno. Ou seja, à medida que eles derrubavam as matas, mais pessoas iam ficando doentes, porque os mosquitos, eles habitavam as matas. Agora, uma outra pessoa, olha só, também descreveu a doença, que foi o Frei Diego Lopes de Cogoludo, no ano de 1648, lá em Yucatán, no México. Olha o que ele disse. No terceiro dia, a febre parecia ceder, quer dizer, acabar totalmente. Os doentes diziam que não sentiam dor alguma. Cessava o delírio da febre, né? Conservavam o juízo, ou seja, as pessoas começavam a pensar como elas pensavam antes, porque quando a gente está doente, normalmente a gente nem consegue pensar direito. Ó. Porém, não podiam comer nem beber coisa alguma. E assim durava outro e outros dias. E dizendo que estavam bons, expiravam, isto é, morriam. O que o Frei Cogoludo está dizendo aqui? Ele está falando
que a doença, ela parecia, né? Chegava um momento que a febre acabava, a pessoa se sentia bem, e aí passava mais alguns dias, ela simplesmente melhorava, né? Então, o que que ele disse? O Cogoludo relata também que a sensação de melhora, ou o chamado período de remissão, que chamou sua atenção, prenuncia, quer dizer, vem antes do fim ou do agravamento da doença. De 10 a 15% dos casos, a infecção ela avança para uma fase mais grave, com maior risco de morte. Então, a pele e os olhos ficam amarelados. Então, quando já começa a aparecer esses sintomas, são sintomas de que a doença está muito grave. A urina fica escura, a febre reaparece, agora muito mais alta, as dores abdominais e os vômitos se intensificam, começam as diarreias e as hemorragias, podendo o sangue sair pela boca e nariz. Hemorragia é quando os vasos sanguíneos, né, eles começam a se romper e o sangue ele começa, né, a aparecer em alguns lugares do corpo. Aqui, dois exemplos, a boca e o nariz. Se o vírus não for contido, a morte pode chegar em menos de 7 a 11 dias após os primeiros sintomas. Então, é uma doença muito grave, muito perigosa. Finalzinho do texto. A quantidade de pessoas com essa doença tratadas entre 2016 e 2018 motivou a revisão dos conceitos sobre a duração e a evolução da infecção causada pelo vírus da febre amarela, como também um ajuste do tratamento. Então, esse parágrafo inteiro, ele é importante. Então, durante esse período de 2016 a 2018, que foi quando houve um surto de febre amarela aqui no Brasil, então os médicos, eles começaram a rever o que? Os seus estudos, certo? E como essa infecção evolui. Até agora, a vacinação em massa e o controle das populações de mosquitos, com a eliminação dos criadores e a nebulização, conseguiram deter a febre amarela urbana, temida porque historicamente causou mais mortes do que a forma silvestre, porque existem duas formas da doença que nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, a única forma de prevenção é a vacinação, que a pessoa, né, todas as pessoas vão tomar uma única vacina na vida. Aí aqui nós temos, né, a fonte de onde foi retirado esse texto. Já sublinharam aí, pessoal? Agora nós vamos às questões que estão aqui nesse quadro, na página 186. Eu recortei ele, né, para que vocês consigam enxergar de uma forma mais simples, mais fácil aí de casa. Após a leitura compartilhada do texto, selecionada por seu professor, respondam em dupla as questões a seguir. Então, aqui, pessoal, se vocês olharem no texto, ó, vocês conseguem responder todas as perguntas, porque ó, nós já destacamos todas as partes importantes do texto. Então, toda vez que vocês lerem um texto, façam isso, destaquem as partes importantes, porque isso ajuda vocês na hora de responder as questões. Então, primeira perguntinha: qual é a informação abordada no texto, pessoal? Lá no começo do texto tem, bem no título, que é o histórico do surgimento da febre amarela e os seus principais sintomas, certo? Pode registrar aí no seu livro. A próxima questão: quais são as características desse texto? Então, esse texto ele foi escrito com qual objetivo? Quais são as suas características? Ele busca aproximar o público em geral de conhecimentos científicos. Então, ele foi escrito de uma forma mais simples para que as pessoas possam entender sobre o que está falando o texto, certo? Pausa o seu vídeo aí e registra as duas primeiras respostas no seu quadro. Continuando aí no quadro, pessoal. O texto permite ao leitor a apropriação do conhecimento tratado. Então, o leitor, quando ele pega esse texto e lê, ele consegue entender sobre a febre amarela, pessoal? Vocês acham que sim ou que não? E se vocês acham que sim, por que será que o leitor consegue entender, né, bem
sobre o que está falando o texto? Ó, sim, porque o texto inteiro ele está baseado em pesquisas e fatos reais. Então, quem ler esse texto vai entender que os médicos estudaram, que os pesquisadores pesquisaram bastante para chegar nessas informações. Aí agora as provas, ó, quais provas? Que são as pesquisas, os resultados de experiências, os depoimentos, os dados que o autor apresenta sobre o tema tratado. Então, o autor falou de alguma pesquisa que eles fizeram? O autor falou algum depoimento de alguma pessoa? Tudo isso apareceu no texto, ó. Apareceram relatos históricos, que são os depoimentos dos padres sobre o surgimento da doença. São os dois padres que contaram lá em 1600. O primeiro padre é o padre Breton, em 1635, e depois o Frei Diego Lopes de Cogoludo, de 1648. Então, os dois disseram, né, contaram lá nos seus escritos como surgiu a doença. Além disso, as pesquisas que os médicos fizeram e também a experiência acumulada pela medicina. Então, isso aqui, ó, é o que faz a gente acreditar, né, que são provas de que o que está falando no texto é verdade. E a linguagem do texto? Como é a linguagem do texto? Ou seja, como ele é escrito? É clara? É leve e objetiva ou é difícil de compreender? O que vocês acham? Cada um pode escrever o que vocês acharem. Se é uma linguagem fácil e clara e objetiva ou não. Eu coloquei que o autor do texto, ele conversa diretamente com o leitor. Porque quando a gente lê o texto, é como se ele estivesse contando para nós como os padres descobriram a doença, como que os médicos evoluíram no tratamento, certo? E é usada uma linguagem clara e objetiva. Por que que é clara? Porque dá para entender. E objetiva porque é simples, diz o que precisa dizer, certo? Pause o seu vídeo agora e registre essas respostas aí na tabela da página 186 aí do seu livro. Agora a gente vai responder as duas últimas perguntas aí da tabela. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Presente, passado ou futuro? O texto ele está escrito no presente, agora. Ele está escrito no passado, só falando de coisas do passado, ou está escrito no futuro? Ele está dizendo sobre coisas que irão acontecer, pessoal? Está usando o tempo verbal presente. Há ilustrações do texto? Lá no começo do texto, a gente viu que tem uma fotografia. Essa fotografia de quem? Está lá no começo do texto, pessoal? Do mosquito transmissor da febre amarela. E qual é a função que essas ilustrações exercem? Sim, né? Então, elas ilustram o texto que é apresentado pelo autor. Então, esta é a função de uma ilustração em um texto. Agora pause o seu vídeo e registre essas duas respostas na tabela da página 186, certo? Agora nós vamos para o próximo texto, né, da etapa 4, leitura compartilhada do texto de divulgação científica. Aí agora nós vamos para a atividade 4A. Essa atividade está na página 187. Estudando o texto de divulgação científica sobre a febre amarela. Então, acompanhe e participe da leitura de seu professor e da discussão coletiva sobre o texto que se segue. No caso, nós faremos a leitura aqui do texto juntamente com a professora. Então, a febre amarela, né? Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores infectados. A doença não é passada de pessoa para pessoa, certo? Isso é muito importante. No entanto, a doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica, como nós vimos no texto anterior. Se a pessoa não receber tratamento, ela vai morrer. E potencial de disseminação, de se espalhar
em áreas urbanas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Olha só quem é o transmissor da febre amarela? O mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue. Pronto, pessoal? Continuando a leitura. Como é a transmissão? Há dois diferentes ciclos epidemiológicos de transmissão. O silvestre, que é quando há transmissão em área rural ou de floresta, e o urbano. Como que é o ciclo silvestre? No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos, que são os macacos, são os principais hospedeiros, ou seja, o vírus fica guardadinho ali dentro dos macacos. E os vetores que vão carregar o vírus são os mosquitos, certo? Então, se o mosquito contaminado picar outro macaco contaminado, né? Esse macaco vai se contaminar. Mas se esse mosquito ele picar o ser humano vai ser contaminado. Então, no ciclo urbano, que é o das cidades, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. E a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, que são os mosquitos Aedes aegypti infectados, certo? Então, são essas duas formas da doença. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942. E todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. Ou seja, olha só, no ciclo silvestre, onde que estão os macacos? Eles estão dentro das matas. Então, quem vai até as matas para ser picado pelo mosquito Aedes aegypti, pessoal? O ser humano. Porque o macaco ele não transmite a doença, quem transmite é o mosquito Aedes aegypti. E aí, a pessoa apresenta os sinais iniciais de 3 a 6 dias após ser infectada. Pausa agora o seu vídeo e registra aí, pessoal, as partes mais importantes. Vocês vão sublinhar aí no seu texto, da página 187. E o finalzinho aqui está na página 188. Agora, os sintomas, também na página 188. Então, tem esta imagem, essa figura, ó, onde nós vemos todos os sintomas, que é o início súbito de febre, os calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômito, fadiga e fraqueza, febre muito alta, icterícia, que é quando o quê? Começa a pele e também essa parte branca dos olhos começa a ficar amarela, e as hemorragias. Então, eu quero que vocês sublinhem tudo que a professora destacou aqui em vermelho, que são os sintomas. E aqui, no segundo parágrafo, diz que nos casos graves, a pessoa começa a desenvolver a febre alta, essa icterícia, que é a coloração amarelada na pele e na parte branca dos olhos, e as hemorragias, que acontece não só no nariz e na boca, como nós vimos, mas também no trato gastrointestinal. Então, hemorragia no estômago, hemorragia no intestino. E isso leva o quê? Ao choque. O que é o choque? É a insuficiência múltipla dos órgãos, ou seja, todos os órgãos que são atingidos, eles param de funcionar. E olha a gravidade da doença. Quando a pessoa chega nesse estágio aqui, de 20 a 50% das pessoas que desenvolvem a forma grave da doença podem morrer. Ou seja, metade das pessoas infectadas normalmente morrem, vai a óbito. Ainda aqui na página 188. O que nós vamos destacar aqui? Vou ler só o que nós sublinhamos. Depois de identificar alguns desses sintomas, procure um médico na unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Por quê? A febre amarela que nós vemos a transmissão nos dias de hoje é a febre amarela silvestre. Então, se essa pessoa foi contaminada, é porque ela foi para alguma região, ela viajou para alguma região de mata, certo? Tratamento. Como vai ser o tratamento? Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a doença. O tratamento é apenas sintomático, ou seja, vai tratar, deixa eu voltar aqui,
estes sintomas aqui, com medicação, certo? E além da medicação, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com reposição de líquido e das perdas sanguíneas quando indicado. Então, o que é indicado? Primeiro, o paciente vai ser medicado. Se o médico achar que é necessário, já vai internar essa pessoa no hospital, para que ele fique em repouso, para que ele faça a reposição dos líquidos e também do sangue, por causa da hemorragia. E nos casos graves da doença, o paciente deve ser atendido aonde? Na UTI, que é a unidade de terapia intensiva. E aqui tem algumas informações também importantes, que a pessoa que for diagnosticada, né, com a febre amarela, não pode fazer uso de AS ou aspirina. Por quê? Porque isso vai agravar a sua situação. Sublinha aí, pessoal, no seu texto, o que é mais importante aqui na parte dos sintomas e do tratamento. Terminando o texto agora na página 189. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Então, nós já falamos de isto. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida. Então, toda pessoa precisa tomar essa vacina da febre amarela, que ela é uma medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, toda pessoa que vive em áreas de recomendação ou áreas de mata precisa também tomar a vacina. E se você vai viajar para algum lugar onde tem mata e pode haver macacos, você também deve procurar se vacinar. Por quê? Para que você se proteja dessa doença. Vocês viram como essa doença é uma doença gravíssima. Agora nós vamos preencher esse quadro que está aí na página 189. Por que a gente preenche esses quadros, pessoal? Para facilitar a nossa compreensão, né? Para a gente entender melhor o texto, para a gente aprender a estudar, certo? Então, essa prática é muito importante. Então, agora nós vamos preencher, ó, febre amarela. O que é a febre amarela? Está lá no primeiro parágrafo que nós sublinhamos no texto. É uma doença infecciosa febril aguda, porque causa febre, e aguda porque atinge vários órgãos. Como ela é transmitida? Causada por um vírus transmitido por mosquitos Aedes aegypti contaminados, certo? Então, se o mosquito ele está contaminado com este vírus, se ele picar a pessoa, ela vai ser contaminada. Pausa o seu vídeo aí, pessoal, e registrem as respostas no livro. Continuando aí na tabela. Principais sintomas. Você poderia olhar aí no seu livro, só naquele quadro, ó, este quadro aqui, a gente já teria todos os sintomas que eu já coloquei. Então, sintomas iniciais: febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náusea, vômito, fadiga e fraqueza. E nos casos graves, é a febre alta, a icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos, e a hemorragia. Como é feito o diagnóstico? É só você observar aqui, ó. Bem na parte dos sintomas, tem aqui a parte do diagnóstico também. Ao identificar algum sintoma, procure a unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem à área de risco. Quais são as áreas de risco mesmo? Áreas de mata fechada, onde tem macacos, porque o macaco, ele é o hospedeiro do vírus. E quem que vai transmitir? É o macaco? Não, é o mosquito Aedes aegypti. Ele picou o macaco, igualzinho acontece com a dengue. Se o mosquito pica alguém que está com dengue, ele vai transmitir a dengue para outras pessoas. Se o mosquito pica uma pessoa ou pica um animal que está com febre amarela, vai transmitir para outras pessoas.
Como que é o tratamento? A gente já marcou aí no finalzinho da página 188, a gente já sublinhou. Olha o tratamento. Internação, e nos casos graves, o paciente deve ser atendido em UTI, porque é uma doença muito grave. E como pode ser feita a prevenção? Bem aí no texto, na página 189, tem a prevenção da doença. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Certo, pessoal? Pode pausar o vídeo e registrar aí no seu livro. Não esqueça, pessoal, de fazer o registro das atividades, fazer as correções aí no seu livro e deixar o seu livro, ó, completinho, certo? E eu espero vocês na próxima aula. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.